continuando a classificação das ondas quanto à direção de vibração. Então, nós temos duas classificações das ondas quanto à direção de vibração, né? As ondas longitudinais, que são aquelas que a vibração da fonte é paralela ao deslocamento da onda. Exemplo, onda sonora e onda que se propaga ao longo de uma mola. E ondas transversais, a vibração das partículas do meio, ou a perturbação do meio, né? A direção de vibração é perpendicular à propagação da onda. Exemplo, onda numa corda. Então vamos aos exemplos de ondas longitudinais e depois exemplo de ondas transversais. Isso aqui é a configuração de uma onda transversal, porque o pulso propaga-se na horizontal para a direita. Só que as partículas, elas não saem do lugar, né? Elas ficam vibrando na vertical, para cima e para baixo. Então, isso é exemplo de uma onda transversal. Essa configuração aqui, senoidal ou cossenoidal, é sempre de uma onda transversal. Então, nós temos como exemplo onda na corda, na superfície de um líquido, e ondas eletromagnéticas. Então, onda transversal, quando a direção de vibração aqui das partículas, o sobe e o desce, é perpendicular à direção de propagação da onda. Outro exemplo de onda transversal, micro-onda, que é uma onda eletromagnética. Toda onda eletromagnética, a direção de vibração, ou a direção da variação do campo magnético e do campo elétrico, é perpendicular à propagação da onda. Então, micro-ondas é um exemplo de onda eletromagnética. Conclui-se assim que toda onda eletromagnética é transversal. Então, por que é uma onda transversal? Porque a direção de vibração ou variação do campo eletromagnético é perpendicular à direção de propagação da onda. Conclui-se, então, que toda onda eletromagnética é transversal. Próximo exemplo de onda transversal, a onda em uma corda. O pulso se propaga aqui para a direita, na horizontal, e as partículas ficam oscilando na vertical. Então, por isso que uma onda que se propaga numa corda homogênea, onde você retirou a dissipação de energia, é outro exemplo de onda transversal. A direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Então, uma onda mecânica que é transversal é a onda que se propaga em uma corda. No caso das ondas eletromagnéticas, toda onda eletromagnética é transversal. Então, o que seria uma onda longitudinal, né? Então, a onda longitudinal, elas vibram. A vibração agora está na mesma direção da propagação. Onda longitudinal, a direção de vibração é paralela à direção de propagação. Então, conjunto de massas pendulares, né, em que eles vibram na mesma direção da propagação aqui da perturbação, também é exemplo de onda longitudinal. Então, isso aqui é para simular a onda sonora, que mostra aqui, quando as partículas estão juntinhas, região comprimida, né, maior pressão, onde elas se distendem, rarefeitas. Então, está aqui, né, segundo exemplo de onda longitudinal, é a propagação do som no ar. Vou mostrar as partículas, né? Então, elas vibram, a oscilação das partículas é paralela, oscilam na direção paralela à propagação da onda sonora. Então, por isso que o som no ar é exemplo de uma onda longitudinal. Parece ter a mesma configuração da onda sonora, mas não, né? Vamos ver de perfil. Então, a onda que se propaga na superfície de um líquido é transversal. Porque as partículas aqui sobe e desce, e o pulso se propaga na horizontal, enquanto as partículas aqui que formam as moléculas de água, né, oscilam na vertical, e o pulso propaga-se na horizontal. Então, na superfície de líquido, mostrada assim de perfil, é uma onda também transversal. Já a luz é uma onda eletromagnética. Toda onda eletromagnética é transversal. Exemplo de onda eletromagnética nós temos ultravioleta, luz visível, infravermelho, raio-x,
raios gama, micro-ondas, onda de rádio. Então, sobre classificação das ondas, quanto à natureza e quanto à direção de vibração. As ondas são classificadas como longitudinais, quando a vibração é paralela à propagação. Exemplos: o som, quando se propaga no ar, acabamos de visualizar no simulador, né? As partículas se dividem, né? As regiões aqui de vibração se dividem em duas. Quando elas estão juntas, maior pressão, que é chamada região de compressão. Quando elas ficam afastadas, rarefação. A distância entre duas regiões de compressão ou duas regiões de rarefação é o comprimento de onda, é o lambda. E o outro exemplo de onda longitudinal é a onda que se propaga ao longo de uma cola distendida e comprimida. Então, item A aqui, verdadeiro. Onda longitudinal possui vibração paralela à propagação. Letra A, verdadeiro. Letra B. O som é uma onda mecânica. Até aqui tudo bem, nós vimos isso, né? Só que ela não é transversal. Ó, o som é uma onda mecânica e acabamos de ver que o som é uma onda longitudinal. Então, item B, falso. Item C. Provamos que toda onda eletromagnética, luz, ultravioleta, infravermelho, ondas de calor, ondas de rádio, raio-x, micro-ondas, né? Aqui o micro-ondas. O campo eletromagnético varia na vertical, oscila na vertical. E o pulso de onda propaga-se na horizontal. Então, por isso que o micro-onda, que é uma onda eletromagnética, é uma onda transversal. Conclui-se que toda onda eletromagnética é transversal. Então, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Item C, verdadeiro. Está aqui a configuração, né, de onda transversal. Sempre que tiver essa configuração, é uma onda transversal. A direção de vibração, ou seja, as partículas não são deslocadas, elas só vibram na direção perpendicular à direção de propagação. E cuidado, nós temos uma onda mecânica que é transversal, que é a onda que se propaga, né, em uma corda. Enquanto toda onda eletromagnética é transversal. Aqui no simulador nós vimos, né, a onda de rádio, próximo exemplo de onda eletromagnética, como que funciona, né? O elétron oscilante da antena emissora é perturbado por um campo eletromagnético, que a corrente aqui é alternada. Aí esse pulso propaga-se no espaço, lembrando que a única onda que propaga no vácuo é a onda eletromagnética. Então o pulso propaga-se no vácuo, atinge o elétron da antena receptora, que tem no seu dispositivo eletrônico, no celular. O elétron da antena receptora oscila com a mesma frequência, processo de ressonância, nós vamos ver na próxima semana. Então, onda de rádio, ó, a configuração é de uma onda transversal. Por isso que toda onda eletromagnética é uma onda transversal. Item D. A frequência representa o número de ondas ou ciclos por intervalo de tempo. A unidade é Hertz. Então, esse aqui é o conceito de frequência que nós vimos. Então, item D, verdadeiro. Item E. Quanto à sua natureza, só existe duas classificações. Ou a onda é mecânica, ou a onda é eletromagnética. Transversal e longitudinal é para direção de propagação. Então, quanto à natureza, as ondas são classificadas em mecânica e eletromagnética. Transversal e longitudinal é para classificar quanto à direção de propagação. Então, esse item é falso. Então, onda mecânica são ondas que propagam-se em meio material. Já ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam, que não dependem de meio material, ou seja, são as únicas que se propagam no vácuo, e pode também se propagar em meios materiais, né? No caso da refração, que a gente vai estudar em ótica, né? O último exercício, determinada onda completa 12 oscilações a cada minuto. Então, quer calcular a frequência no sistema internacional, que é Hertz, e o período, em segundo. Então, frequência nós vimos, né? O primeiro conceito, F de frequência, número de ciclos por intervalo de tempo. Então, 12 dividido por 60, 12 por 6 dá 2, então 12 por 60 dá 0,2 Hz. Agora, para calcular o período, a gente não usa o decimal, usa a fração, né? Período é o inverso da frequência. Então, invertendo a fração 12 sobre 60, fica 60 sobre 12. 60 sobre 12, 5 segundos. Alternativa correta, letra C, né? 0,2 Hz e 5 segundos. Então, está aqui a representação da onda de rádio.
o elétron lá, então, que vai aparecer esse ano no Enem, né? O elétron na antena emissora inicia a oscilação devido à corrente alternada que varia o campo eletromagnético. Aí o pulso se propaga para a direita, enquanto a variação do campo eletromagnético aqui no ar ou no espaço, ó, então por isso que a onda eletromagnética, ela se propaga no espaço, no vácuo, em qualquer meio material. Aí o que acontece? A onda chega com determinada frequência e o elétron aqui da antena receptora, por ressonância, é perturbado também e oscila com a mesma frequência da antena, olha lá, ó, com a mesma frequência, tá vendo a lentidão? Ó? Oscila com a mesma frequência da antena emissora. Segundo exemplo de onda eletromagnética, ondas de rádio, provando assim que toda onda eletromagnética é transversal, posso aumentar a amplitude de oscilação, né? E posso aumentar também a frequência de oscilação, né? Agora aqui um outro exemplo de onda longitudinal, que é a oscilação do sistema massa-mola. Ah, a mola comprimida e distendida é uma onda longitudinal. Agora, essa aqui é a equação vibracional, que nós vimos com o movimento harmônico simples, vamos fazer um curso completo, né? Oscila com a equação senoidal para posição, cossenoidal para velocidade. E nós vamos ver também as formas de energia, né? Potencial elástica e energia cinética. A oscilação mecânica aqui do sistema massa-mola, na vertical, é uma onda longitudinal, porque a massa aqui, ó, presa, está vibrando, subindo e descendo na direção da propagação da onda sobre a mola. Então, por isso aqui é um bom exemplo, né, de onda longitudinal também. Agora, não confundir com a equação do movimento harmônico simples, que é uma configuração senoidal. Isso aqui é a cinemática do movimento, né? Isso aqui não traduz a onda no espaço. Então, essa onda no espaço aqui, ó, ela é experimentalmente demonstrado que ela é uma onda o quê? Longitudinal. Agora, o comportamento cinemático da amplitude, da velocidade da aceleração, que vai ser senoidal. Então, fica parecendo que o movimento aqui é transversal. Não, o movimento do sistema massa-mola é longitudinal. Agora, a equação gráfica da cinemática do movimento vibratório, que é senoidal e cossenoidal. Então, não pode confundir o gráfico cinemático com a função experimental.